Bom, existe dois tipos de grandeza. A grandeza de conquista e o quanto você representa os esforços e evolução que você conquistou na vida, né? E tudo aquilo que veio por trás de méritos, né? Realizações por aí vai. E tem a grandeza que é definida pelo o quão você torce para o próximo. Mais uma vez do interior de Pernambuco, acabei de treinar aqui no campo, né, fazendo uma transição leve, voltando, pegando o condicionamento físico. E é isso aí. E eu fazia parte de uma equipe que estava disputando a competição, pá, e era uma equipe de futsal. E dentro dessa equipe tinha muita gente que eu conhecia fazia muito tempo. Tinha bastante conhecidos, né? E a equipe ela foi formada pelo intuito de ser competitiva, pá. E também, ironicamente, juntou uma galera de infância para disputar competições. E dentro dessa equipe tinha muito companheirismo. De que modo? Havia uma disputa por posição natural. No esporte tem isso, né? E no coletivo também é primordial. Para manter o nível de competitividade lá em cima, sempre tem que ter disputa por espaço para ganhar a posição de titular, a relação para o jogo e por aí vai. E nessa equipe tinha um companheiro de equipe que ele não tinha tantos minutos. Ele não tinha assim tanta minutagem, pá, não tinha vindo, não estava recebendo tanta oportunidade ao passar dos jogos por aí. E porém ele era um dos grandes da equipe. Porém fica a questão como, né? Ele era um dos grandes, se ele não estava desempenhando tanto, se ele não estava jogando tanto, né? Fica como? Porém eu já expliquei, né? A gente vai extrair ensinamento disso agora, de que a partir dos jogos, sempre que ele era relacionado para ele não tinha jogos que ele não entrava. Porém, o comportamento dele, a atitude dele, a mentalidade dele era de se aplaudir. Eu comecei a refletir isso faz tempo, pá. E no momento assim ninguém dava tanta importância para, porém até comentei com a galera, pá, e foi bastante importante a gente falar sobre isso com alguns companheiros próximos. Porém, ele, mesmo não entrando nas partidas, mesmo não tendo minutagem, não recebendo oportunidade, por aí vai, ele ainda assim tinha uma atitude nobre. Ele tinha ações positivas. Ele sempre estava ajudando a gente, de alguma maneira, pegando água, levando os materiais, incentivando, né, motivando, dando conselhos, mantendo a gente focado. Isso é grandeza. Isso é o definidor de altruísmo de forma prática, de forma de ação, beleza? Até porque se a gente for entrar no caminho do altruísmo, tem o altruísmo vindo do interior, que é todas as suas intenções, elas sejam limpas, sejam nobres e sejam boas, e daí se expande para as ações. E tem o altruísmo que é já na ação, né? Que é a demonstração e execução de escolhas e decisões que ajudam o próximo, faz o bem ao próximo, é luz ao próximo. E principalmente quando o próximo está com escuridão. Aí uma pessoa com atitude altruísta é uma luz na vida daquela pessoa que está com escuridão. E assim
Isso faz a diferença na vida de alguém sempre. E voltando para a história, ele era um dos grandes da equipe, pelo simples fato de estar sempre ajudando de alguma forma, mesmo não entrando, mesmo não tendo minutagem. Era o símbolo de união, o símbolo de companheirismo, o símbolo de o primeiro vem a equipe, o primeiro em mente é sempre o coletivo. E a partir dessas ações fica a grande reflexão de que uma das melhores formas de você ser altruísta é você pensando no coletivo, é você pensando no próximo, beleza? E o esporte, ele te dá muito isso, porque o seu ego ele precisa ser muito bem introduzido e direcionado, porque dentro dele você vai extrair a competitividade e a competição inata, selvagem, que o ego ele pode produzir e te dar impulsão para você executar tudo aquilo que precisa ser feito e ser competitivo e melhorar e por aí vai. Porém, o coletivo do outro lado, ele controla o ego, neutraliza o ego, mostrando que o mais importante é a equipe. Você está dentro de uma equipe e o coletivo vem em primeiro lugar. E assim, quando o coletivo ele começa a ter um desenvolvimento, uma evolução natural, competitiva, aí o individual ele floresce, ele cresce e aí obviamente, né, vem naturalmente destaques de equipes, né? Isso é normal de se ter, porém isso só consegue vir a acontecer quando o coletivo ele está bem constituído, está bem formado, quando vaidades não estão interferindo no bem do coletivo. E aí você pode levar para qualquer âmbito, para um relacionamento onde é no polo coletivo, porque são duas pessoas, ambas precisam tomar decisões pensando no bem do outro, ambos precisam tomar escolhas e fazer escolhas que vão beneficiar o outro e não vão prejudicar o outro em nenhum polo financeiro, emocional, físico, porque o bem-estar do outro é o seu bem-estar. E isso também pode ser aplicado no meio social com seus amigos, onde você não está lá para tentar menosprezar qualquer outra pessoa para se sentir em cima de um banquinho e ser visto como melhor, como fodão. Aí é uma atitude egoísta de querer se sentir melhor pisando no próximo. Isso também demonstra o quão podre e o quão carniceiro tu pode estar por dentro querendo fazer um tipo de ação dessa. Porque eu acho que um dos fins é você precisar rebaixar alguém para se sentir melhor. Isso demonstra uma falta de segurança que tu tem sobre ti mesmo e precisa estar sempre de alguma forma pisando ou sugando a energia de alguém de forma egoísta para demonstrar que é foda, que é bom. Uma pessoa dessa é podre. Não tem nenhum tipo de altruísmo interno, mas sem egoísmo, né? E voltando para o caminhar, e também esse tipo de grandeza é sempre visto por quem está dentro do grupo, seja em um grupo social de amizades, seja dentro de uma equipe onde o esporte é coletivo, e poucas pessoas reconhecem isso, poucas pessoas falam sobre isso, até porque quem vai estar sempre nos holofotes são quem está jogando, né? Quem está sendo visto, quem está se destacando. Porém, essas pessoas que mantêm um grupo, mantêm um coletivo unido, mantêm o espírito da equipe nobre, são essenciais. É óbvio que todo mundo quer jogar, é óbvio que todo mundo quer ter sucesso. Porém, se por um lado quem está sendo titular, quem está sendo visto, falado, está sempre sendo reconhecido, está tendo um sucesso competitivo e que é sempre mais num polo social e de reconhecimento, o cara que é grande,
a grandeza altruísta ela está sendo exercida de forma oculta, de forma onde poucas pessoas reconhecem, poucas pessoas sabem, porém aquelas que sabem são muito gratas porque são o companheiro de equipe dessa pessoa, é o cônjuge dessa pessoa, é um amigo dessa pessoa. Então, a grandeza, ela sempre acontece. A diferença é que um é mais vista e executada de outra forma competitiva e a outra é mais oculta, executada de forma altruísta. E uma sem a outra não tem base, não tem fundamento. Porque uma pessoa que ela é muito grande, assim no modo de status e de posição dentro de uma equipe esportista ou em empresa, se ela não tiver um pouco do altruísmo, ela vai ser vista como uma pessoa com prepotente, aonde que muita gente tem que aturar ela porque precisa do ganha-pão e ela sempre busca exercer orgulho, status e rebaixamento contra terceiros para se sentir bem, porque não tem altruísmo, é uma pessoa pobre. E o altruísmo sem a grandeza de competitividade, de buscar evolução, de buscar espaço, de buscar crescimento, que é essa grandeza mais oculta, ela pode entrar em uma zona de conforto, vitimista, mais passiva, menos ambiciosa. E aí a pessoa pode também ter o risco de ficar estagnada. Um precisa do outro, porém ambos são importantes. E aqui fica a reflexão. Você está buscando uma grandeza de ser foda e buscar o seu espaço, porém está se tornando o quê? Quem você está se transformando nessa jornada? Uma pessoa que está fazendo bem ao próximo, que está exercendo bem ao próximo, que está em um caminho que compartilha o bem, luz ao próximo, ou está sendo uma pessoa cada vez mais egoísta, que valoriza status e bens materiais e prepotência e egoísmo e outros definidores de egocentrismo que é muito comum de se ver por aí, né? E é isso aí, pessoal. Essa foi a reflexão, beleza? Então busque sempre evoluir, busque crescer, ter uma vida com direções, com objetivos que vão te dar sentido, porém nesse caminhar busque também ser o bem ao próximo, busque exercer luz, exercer, compartilhar o bem, ser uma ferramenta divina colocada por Deus aqui na Terra para exercer o bem, para ajudar o próximo, seja por ações, doações do seu tempo, da sua atenção, porém também pelo seu exemplo. Lembre-se que você está sempre sendo o exemplo para alguém. E as suas ações, os seus hábitos, o quanto você está lutando, mesmo tendo pouco progresso, está inspirando alguém. Está sendo fonte de inspiração para fazer a diferença na vida de alguém. E é isso aí, tamo junto. Se inscreve no canal e deixa um like. Valeu!